fazendo aqui parte 3, explicando o crime político ecumênico. Jus postulante, professora universitária e política Cíntia Aigner. Explicando um pouquinho antes, em 2018, quando eu vinha para cá, quando eu falava sobre a manga foi inserida no meu cotidiano alimentar por conta daquilo que eu já te falei, né? Dinheiro não dá em árvore e muitas das vezes as nossas iniciativas não rendem o que é preciso. E como eu falei, fiquei um pouco descapitalizada, aquela coisa toda, e a gente também inserindo boas alimentações e, contudo, alimentação natural, logicamente, vindo diretamente do natural de uma avenida, de um natural de uma árvore plantada. Como aqui cheguei, eu fiquei muito estupefata quando ali passava na esquina, um pouco antes, ali na esquina mesmo do hospital Sara Kubitschek, e vi uma manga grandona, sabe? E aí eu fiquei assim maravilhada, peguei a manga e falei, nossa, é do Brasil, é nossa. E peguei a manga e fiquei com ela olhando assim, admirada. Coloquei na bolsa e fui fazer minhas compras. Eu estava hospedada naquela ocasião no Econotel. Voltei pro hotel, desfrutei da manga deliciosamente. E aí então comecei a pensar várias coisas sobre hortas naturais, não é? Sobre possibilidades inúmeras, porque aqui tem muitas naturezas, tem muitas situações que a gente, na verdade, nunca precisa ficar também de maneira sem adquirir uma glicose, sem adquirir uma alimentação completamente também salutar. Contudo, é claro, só o natural a gente também não consegue. Mas infelizmente eu fiquei esse período e eu inseri muito a manga mesmo no meu cotidiano por conta da glicose. Só que esse período de política escravizante que a gente tem aqui no Distrito Federal e que inclusive se vale dessa situação de crime político ecumênico, idiosincrasias, todas as coisas que eu comia, por exemplo, eu como manga e alguém que diz ser o ponto de contato dessa manga me fazia mal, como eu te falava. Todas as vezes era aquela situação de crimes que vai desde um sono profundo, quase um coma, que isso tem nos aplicativos que eu já pedi para tirar do poder de consumo das pessoas. É um aplicativo que é feito com as minhas credenciais e que na verdade eu nem sei, porque eu nunca usei, mas a única coisa que eu sei é que as pessoas mexem com Bluetooth e a gente tem quase um sono profundo, quase um coma. E isso tira a força da pessoa, quase que deixa a gente num estado muito ruim de desânimo, uma coisa muito grave de queda de glicose, queda de pressão, uma coisa horrível. E outras horas acontece isso aqui. O nosso pé fica machucado, sem que a gente consuma coisa alguma, mas na verdade, às vezes só pela força de uma religião que utiliza-se da maldade como o vuduzismo, não é? Para prejudicar uma pessoa. Então a gente está passando por esse crime político ecumênico. Por vezes a gente não pode se alimentar mais da manga, não podemos, teve uma época que eu não podia nem usufruir de um café, e eu preciso muito, porque o café é termogênico para mim, que normalmente sinto muito frio. Agora atualmente eu estou com baixo peso, eu normalmente tenho hipotermia, né? Então para a gente não ter isso com gravidade, a gente tem que usufruir de bebidas calóricas, termogênicas, e por vezes eu não posso usufruir do café, do chocolate, até mesmo do pão nosso de cada dia, que também é um carro-chefe do crime político ecumênico, que usa esse tipo de situação num determinado aplicativo para depois fazer o mal, como eu estou te mostrando nos meus pés. Mas isso tudo tem a ver com o crime político